Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vocês estão descansados, preparados? Amém. Mais uma bateria de estudo, de treinamento da palavra de Deus? Amém. Amém. Irmãos, eu quero trazer hoje para vocês, a pedido inclusive do pastor Gilberto, superintendente, sobre um treinamento sobre MNI e missão global. Eu não sei quantos daqui conhecem o que é MNI e o que é missão global. Então hoje nós vamos ver a diferença que existe dentro da igreja do Nazareno, o que é MNI e o que é missão global. Muitas vezes nós trabalhamos com missões dentro da igreja, mas não temos esse preparo ou uma informação. E muitas vezes eu ouço de muitos presidentes de MNI que, mas está tudo em inglês, então eu não tenho as informações, ou não chega até mim, ou me colocaram como presidente de MNI sem eu saber, ou me colocaram lá porque não tinha alguém, então eu estou lá. Então muitas vezes nós não temos esse preparo. Então hoje eu quero pedir licença para você, que não vai ser um workshop, uma palestra de motivação para missões. Então você não vai sair daqui com um monte de informações, ou vou dizer assim, você não vai sair daqui pensando X ou B, a estratégia missionária. Não, você vai sair daqui entendendo o que é missões dentro da igreja do Nazareno. Vamos ver por que nós fazemos missões, da onde vem missões dentro da igreja do Nazareno. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para você e perguntar, o que é missão global? Que é esse logotipo que está aqui, que é missão global. E eu gosto, antes de ler o que está escrito lá, uma das minhas características de fazer palestras e PowerPoints, eu faço de propósito de colocar um monte de informação, um monte de escrita, um monte de texto. Aí muitos falam assim, mas pastor Felipe, PowerPoint não é para isso, é só para colocar um título e falar de memória. Eu sei tudo que está lá, irmão, mas eu gosto de colocar texto, para que depois, quando você pedir esse PowerPoint, eu vou te entregar e você vai poder fazer a mesma coisa só lendo o PowerPoint. Fica mais fácil, que qualquer pessoa de querer esse trabalho, essa palestra, pode pegar e seguir distribuindo para as outras igrejas, ok? Então eu vou ler também o que está escrito lá. Então o que é missão global? Primeira coisa que eu quero apresentar para os irmãos: missão global é a junta missionária da igreja do Nazareno. Ela trabalha diretamente com o MNI. Isso é a missão global, é uma junta. Muitas vezes eu escuto a missão global é o trabalho dos cristãos no mundo. Missão global é a nossa tarefa como cristãos no mundo. As pessoas estão confundindo missão global com um conceito de missão global com uma instituição ou organização, ou melhor, junta missionária da igreja do Nazareno. Ok? Só para explicar um pouquinho melhor, existe diferença de agência missionária e junta missionária. Agência missionária normalmente são aquelas que nós chamamos de interdenominacionais. São as agências que não têm uma bandeira ou uma denominação pré-estabelecida. Ela adere qualquer cristão de qualquer igreja. Isso são chamados de agências missionárias. Junta missionária é aquela organização ou instituição de uma denominação específica. Por exemplo, nossos irmãos da Presbiteriana do Brasil, eles têm a junta deles, que chama APNT, que é a Agência Presbiteriana, Associação Presbiteriana de Transcultural Brasileira. E tem os batistas, que é a JMM, que é Junta de Missões Mundiais. Então isso aí é de uma denominação. Se você quiser ser missionário pela Batista, você tem que ir pela JMM. Se você é nazareno e quer ser da JMM, eles vão dizer não tem como ser, porque é uma junta, é de uma denominação. A mesma coisa nós temos na Nazareno, que é a missão global, ok? Agora o que é MNI? Nós temos aqui presidentes de MNI, nós temos pessoas que trabalham com MNI. O que significa MNI? Missões Nazarenas Internacionais. E qual é a função da MNI? O que faz a MNI? Quer ver? MNI é o departamento que representa a missão global na igreja local, no distrito, na região e geral ou global, ok? Esse é o departamento que proporciona a estrutura
estrutura e a dinâmica espiritual que mobiliza os vocacionados e os direciona para a missão global. A MNI mantém vivos na igreja o interesse e o impacto sobre missões. Então, você que é presidente da MNI, você que trabalha com a MNI, qual é a sua responsabilidade? Impactar a sua igreja, mobilizar a sua igreja para missões. Por isso que nós trazemos informações, por isso que trazemos notícias missionárias, por isso que fazemos conferência missionária, por isso que fazemos oração, jejum e outras atividades com todos um só propósito. A MNI, o propósito dela é mobilizar a igreja local, distrital, regional e geral para missões. E ela é um braço, ela é uma parceira da missão global em todas essas instâncias. Ou seja, você vai trabalhar juntinho com quem está na missão global. E aí você vai entender um pouquinho mais, logo adiante, qual é a diferença prática e institucional de MNI e missão global. Ok? Muito bem. Por que MNI na igreja local? Por que nós temos MNI? Por que a igreja do Nazareno, desde a sua fundação, desde 1915, que nós vamos ver, que começou a MNI, por que ele criou? Porque a igreja vê essa necessidade. Qualquer pastor aqui, qualquer pastor titular da igreja do Nazareno, sabe muito bem que toda a igreja do Nazareno, que não é mais uma congregação, que já é uma igreja autóctona, uma igreja estabelecida, ela tem que ter 3 departamentos. Quais são esses departamentos? JNI, que é? Qual que é o nome? Muito bem, depois nós temos MED, que significa? Ministério de Educação, Discipulado e Internacional também fala, é MED. Depois nós temos MNI, que é Missões Nazarenas Internacionais. Todas as igrejas têm que ter esses 3 departamentos, inclusive os presidentes deles fazem parte da junta, tem votação na junta, faz parte do corpo da direção da igreja. Toda a igreja do Nazareno tem isso como base, porque a igreja do Nazareno entende muito bem, nas suas origens e a sua instituição, a sua organização, que toda a igreja é necessário investir nos jovens, em missões, em educação, em discipulado na igreja. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito que a igreja nazarena entende isso. Então por que nós temos que ter MNI? Consciencializa a igreja na grande comissão. Eu escrevi errado, meus irmãos. Por isso que eu estou lendo errado. Traz a consciência na igreja local. Ajuda a igreja a ter uma visão do serviço missionário. Ajuda a igreja a ver a necessidade das almas perdidas ou vidas perdidas. Ensina a igreja a compartilhar os seus recursos para o avanço da obra de Deus. Qual é o objetivo da MNI? Estimular o povo a orar por todas as atividades para evangelização mundial, informar o nosso povo sobre as necessidades do mundo e dos esforços que a igreja faz para suprir essas necessidades, desafiar crianças, jovens, adultos, idosos a conhecer e a participar da missão da igreja, levantar fundos para a expansão missionária. Esse é um adaptado manual da igreja, eu coloquei nas minhas palavras. Os irmãos, se quiserem tomar notas, pode tomar, ou depois eu te passo esse PowerPoint, você vai pegar, inclusive está sendo gravado para as igrejas que não puderem vir e outras igrejas de outros distritos. Muito bem. A MNI, como que eu vou falar mais adiante, está desde 1915. E ela foi tendo sua evolução, sua expansão e mais reconhecimento de toda a igreja no corpo da igreja do Nazareno inteiro. E aqui são alguns logotipos da igreja, da MNI, em decorrer dos seus anos. Em 1940, olha só que logotipo que nós tínhamos da MNI. Hoje nós conhecemos aquela MNI com os 4 logotipos. Deixa eu ver se eu tenho algum logotipo aqui da MNI. Creio que não tenho aqui. Tem uns 4 logotipos que nós já conhecemos muito bem da igreja da MNI, mas antigamente não era assim.
Nós tínhamos esse daqui que estava escrito Sacrifício, Serviço e Almas, em 1940. Depois em 44, Avanço com Cristo. Em 52 tinha um logotipo, Eu Preciso Trabalhar, A Noite Vem. Em 56 estava Vamos, Este é o Dia. Nós tínhamos também em 64, Ele Chegou. Em 48, que eles possam, em 68, que eles possam conhecê-lo. Em 76, glorificando a Cristo. Em 70, está 1960, mas é 1980, irmão, eu escrevi errado ali. Está escrito agora. Depois nós temos Expõe a Luz. Depois veio Anuncia a Sua Glória. Depois veio Santidade, Nossa Missão para o Mundo. Depois Que o Mundo Conheça. Aí veio Compartilhe a Alegria, Tocando o Nosso Mundo. Aí depois está escrito errado ali também. Depois seria Além de 2000, o ano 2000, Esperando a Colheita. Depois Chamado para Todas as Nações. Em 2005, A Cruz, Tome-a, Compartilha. E então chegou a MNI como está hoje, o logotipo, que é esses 4 logos que compõem a MNI como um todo, Missões Nazaranas Internacionais, desde 2009. Aí agora eu quero mostrar para os irmãos qual que é o significado de cada um desses logotipos que nós temos da MNI. Você está vendo que tem 4. O que significa cada um? O primeiro é orando. Primeira área que a MNI está responsável dentro da Igreja do Nazareno, em todas as instâncias, seja local, distrital, regional e geral. A MNI tem responsabilidade primeira de levantar pessoas para orar. Você que está envolvido com a MNI, você tem que orar por missões. Você tem que envolver a sua igreja em oração. Envolver para a igreja perseguida, envolver a oração pelos missionários, envolver em oração para a igreja despertar para missões, envolver em oração para os campos não alcançados. Ontem nós estivemos aqui, ouvimos sobre muitos povos que nunca ouviram falar de Jesus, e povos ainda que não tem nenhum missionário no meio deles. Nós devemos orar. Quando Jesus fala sobre a necessidade de obreiros, Ele fala que nós devemos orar para quê? Para que Deus desperte mais pessoas para pregar a palavra de Deus. Eu gostei muito da palavra do pastor Paulo agora, mais cedo, dizendo que dentro da igreja de Antioquia tinha necessidade, Deus despertou vocacionados. E eu creio que em todas as gerações, Deus despertou, Deus vocacionou quantidade de pessoas suficientes para alcançar todos os povos em todos os lugares. O problema está que muitas dessas pessoas estão te fazendo surdo ou não querem obedecer à voz de Deus. Mas Deus vocacionou todo mundo, em todos os lugares, de todos os lugares, na Europa, na África, na Ásia, na América Latina, na América do Norte. Deus vocacionou todo mundo para fazer a obra dele em todos os lugares. Então a primeira parte é orando. E o que significa esse logotipo? O que seria essa imagem aqui que nós temos? O que vocês acreditam que é? A oração sublime. É um incenso, exatamente isso. O símbolo é uma taça de incenso que representando as orações. Vocês podem abrir lá em Apocalipse 5:8, vocês vão ver sobre a oração que era dos santos, que mesmo João fala, que era uma taça de incenso, que significava a oração dos santos. Depois nós temos o outro, que é discipulando. Então uma outra parte que a MNI tem como responsabilidade é discipular. É envolver todas as partes que tem a ver com alcançar vidas, alcançar pessoas para o Senhor Jesus. Envolver com evangelismo, envolver com discipulado. A MNI tem parte, responsabilidade com essa parte também. Isso faz parte da MNI. E o que significa esse logo aqui? O que seria isso? O que simboliza isso? É uma muda. É uma muda representando a plantação e crescimento da semente do Evangelho. Quando nós colocamos a semente do Evangelho, ela morre a semente, ela germina frutos e cresce na vida das pessoas.
Então a MNI tem como uma responsabilidade, primeiro orar, depois discipular. E a terceira parte que a MNI tem como responsabilidade é doando. Uma das coisas que eu falo muitas vezes sobre oferta missionária, e muitas vezes pessoas pensam em oferta, o que é a primeira coisa que vem na nossa mente? Dinheiro. Todo mundo pensa em oferta para missões, vem o quê? Dinheiro na nossa cabeça. Aí as pessoas já pensam, não, dá dinheiro, missionário só quer pedir dinheiro, é culto de conferência missionária, é dinheiro. Tem pessoas que ainda falam que vai ser culto missionário, vai embora, não vai nem para o culto. Não, é culto missionário, é dia para eu ir visitar outra igreja, ou de férias, para eu não ir pregar, ou para eu não ir para a igreja. Pensa que isso é culto missionário, dinheiro, e não é isso. Doar para a obra missionária não é somente dinheiro, mas doar para a obra missionária é tempo. Você dedicar um tempo para orar, você dedicar um tempo para ir numa viagem de curto prazo, você dedicar tempo para amar os missionários. Muitos missionários vão para o campo missionário, vão para outros países, vão para outros locais, e não recebe uma carta da igreja, não recebe nem um e-mail do pastor que enviou, não recebe nenhum carinho da igreja que o enviou. Ele simplesmente vai embora, vai com a bênção do Senhor, amém, glória a Deus, aleluia, tchau. E não é assim. A igreja tem responsabilidade de cuidar daquele missionário que foi enviado. Nós vimos em Atos 13 que a igreja impôs as mãos sobre Barnabé e Saulo e os despediram. Se nós olharmos o que significa impor as mãos, naquela época significava como um general colocava as mãos num soldado e dizia, vai, você está indo na minha autoridade e você está indo junto comigo. Então aquele missionário, aquele soldado estava indo com uma responsabilidade de representar a igreja ou o general que enviou. Então o missionário, por isso que eu gostei muito disso, missionário não é aquele itinerante no sentido, não tem responsabilidade nenhuma com nenhuma igreja. Missionário não é assim. Missionários têm filiação à igreja, seja com uma igreja local, seja com uma instituição, uma agência missionária. Eles têm que estar filiados com alguém para estar junto proclamando o evangelho, porque não existe lobo solitário na missão de Deus. Nós fazemos em comunidade, em união, em comunhão. Então a igreja que envia também doa isso para o missionário, o amor, o tempo de estar com o missionário. Essa é a responsabilidade da igreja, e a MNI desenvolve isso dentro da igreja. Por isso, por exemplo, quando você está na escola bíblica dominical, você pode dar um trabalho para os alunos de escrever uma carta para o missionário, ou você desenvolve uma viagem missionária para ir lá, para cuidar dele. Talvez não para ir para fazer evangelismo, mas ir para visitar o missionário. Faz tanto tempo que o missionário talvez não recebe alguém, você vai lá para orar com ele, pessoalmente com o missionário. Então, isso é um trabalho da MNI, de doar, de cuidar dele. Ok? O símbolo é o pão, que simboliza a multiplicação dos pães e peixes. O próximo é educando. A outra área de MNI é educação. Então nós temos primeiro, orando. Segundo, discipulando. Terceiro, doando. E quarto, educando. Então a MNI também tem a responsabilidade de educar para missões, para conscientizar a igreja como um todo sobre a obra missionária. Educar. Então quando chega alguém com um chamado missionário, vocacionado, você, como presidente de MNI, você tem a responsabilidade, pelo menos, dar os primeiros passos com ele. Você não precisa saber de todo, de missiologia, da história de missões, de antropologia, de cuidar integral do missionário. Você não tem essa responsabilidade. Por isso nós temos centros de missões, de treinamento, mas você tem a responsabilidade, pelo menos, de dar os primeiros passos com ele. Você, junto com o seu pastor, para ajudar essa pessoa que tem a vocação, um chamado, para direcionar ele na obra missionária, para dar os primeiros passos. E a igreja também. A conferência missionária faz parte disso, de conscientizar a igreja para missões, faz parte do educando. Livros missionários. Muitas igrejas têm uma biblioteca na igreja, tem uns livros, os membros podem ir lá retirar um livro, ler e devolver. Um livro de missões.
Você pode educar a igreja dessa forma. Presidente de MNI, você pode comprar um livro e doar para o seu pastor. Às vezes eu vejo muitas pessoas reclamando que o pastor não tem visão missionária, que não tem visão missionária, não tem visão missionária, mas você investe para trazer essa visão missionária, você ora, você está fazendo aquilo que você está pedindo para ter na igreja? Você pede, a pessoa tem que orar mais para missões, você está orando, a pessoa tem que doar mais, você está doando. Então invista no seu pastor, invista nos líderes. Compra um livro, dê para a pessoa da junta, dá para o pastor, para os líderes da sua igreja. Faz algo para educar para missões. Isso é trabalho da MNI também. E esse símbolo significa janela, representando a entrada do conhecimento na vida das pessoas e da igreja, ok? Muito bem. Agora eu quero dar um pouquinho da história da MNI. Eu acho muito interessante essa história. Primeiro pela evolução do nome, e segundo que eu vou mostrar depois quem fundou a MNI e como foi esse projeto da MNI. Primeiro, o nome. Em 1915, o nome da MNI, ou que era responsável de missões dentro da igreja do Nazareno, era Sociedade Missionária das Mulheres. Olha só que interessante. Vocês vão ver que todo o tempo de missões, as mulheres que puxavam o barco, que fazia as coisas acontecer. Mudou alguma coisa para hoje? Mudou alguma coisa? As mulheres pegavam tudo e faziam a obra missionária. É incrível, ou crível, né? Incrível você vê que não tem como acreditar. Eu acredito muito bem nisso. Eu sempre falo isso para muitas pessoas. Eu gosto dessa igreja também, porque tem pastor aqui. Eu acredito piamente na obra das mulheres. Eu acredito que a mulher pode e deve estar aí na liderança, se envolvendo, pregando, discipulando. Libera as mulheradas aí que faz muita coisa, porque os homens ficam duros, engessados, não quer fazer, e as mulheres aí têm fé e ousadia e fazem. E na obra missionária as mulheres esteve sempre envolvidas, encabeçando e fazendo muito. E tanto que nós já tivemos superintendentes gerais mulheres. Então a mulherada aí está com a bola toda, graças a Deus. Depois o nome foi mudando, aí virou Sociedade Missionária Nazarena Estrangeira em 1952. Aí então homens, jovens e crianças são aceitos como membros. Olha só, desde 1915 até 1952, alguém me ajuda aí com matemática, porque minha cabeça, depois que virei pastor, só ficou humanas, exatas, eu excluí tudo na minha vida. Quantos anos deu aí? 37 anos. Até que os homens tomassem a posição para querer entrar com missões. Sempre demora um pouquinho, né? Depois, em 2001, se colocou o nome de Missões Nazarenas Internacionais. Por que colocou Missões Nazarenas Internacionais? Porque a Igreja Nazareno, nós vamos ver lá no finalzinho, que a Igreja Nazareno hoje é uma igreja global, internacional. Por muitos anos ou décadas, a Igreja Nazareno era muito concentrada nos Estados Unidos, pelo fato histórico. Ela foi fundada lá nos Estados Unidos, com o Dr. Finés Brizzi, lá em Los Angeles e tal. Começou lá nos Estados Unidos. Porém, a Igreja Nazareno tomou uma proporção tão grande, que agora está em muitos países, estão em mais de 159 áreas mundiais, e a Igreja Nazareno hoje é internacional, por isso que tudo agora virou internacional. É MED, é JNI, é MNI, esse I aí no finalzinho é tudo internacional, porque tem a conotação que a Igreja Nazareno não pertence a uma só nacionalidade, a um só país, pertence ao mundo inteiro, porque ela está em muitos países, quase todos os países reconhecidos pela ONU, ok? Muito bem, agora eu quero contar a história da Susan Fichten. Eu gosto muito dessa história. A Susan Fichten, eu não vou ler, está escrito ali, mas a Susan Fichten, ela já em 1899, a Susan Fichten, ela fundou a Auxílio ao Missionário no Exterior das Mulheres. Por quê? A Susan sempre teve um chamado missionário, desde a sua juventude. E ela quis ser missionária, foi para uma junta, uma agência missionária, ainda não era a Igreja do Nazareno. Ela foi lá e eles recusaram a Susan.
Disseram: Susan, você não tem como ir para o campo missionário porque você padece por enfermidades, você tem muitos problemas de saúde. Susan chegou até câncer. Então eles falaram: você não pode ir para o campo missionário, você deve ficar aqui nos Estados Unidos e tratar da sua saúde. E o interessante é que a Susan não é como muitas pessoas que ouvem o não na igreja. Ouve o não, o que a Susan fez? Ela não saiu brigado, rancorosa, chutando o pau da barraca, como dizem por aí, dizendo: eu não vou mais ser missionário por aqui, eu vou embora dessa igreja, vou para outra junta e vou embora, não quero mais saber disso. Não, a Susan entendeu que era de Deus, voltou para onde ela morava e começou a trabalhar em missões como mobilizadora. Ela entendeu o seguinte: se eu não vou, eu envio. Se eu não vou pregar, eu faço mobilização. E graças a Deus que Susan fez isso, porque em 1899 ela fundou esse auxílio ao missionário no exterior das mulheres. Depois, quando a igreja do Nazareno foi fundada e unida, ela já estava dentro da igreja do Nazareno trabalhando com missões, e aí viram que Susan estava trabalhando muito bem. Então em 1915 a igreja do Nazareno fundou o que é hoje chamado de MNI. Então eu sempre digo o seguinte, que antes mesmo de existir a igreja do Nazareno como nós conhecemos hoje, que foi fundado lá em 1908, conhecido como 1908, mas já tinha a igreja do Nazareno antes, a igreja do Nazareno já era missionária, já fazia missões, amém, já era envolvido com a obra missionária. Então se você quiser dizer, pode dizer com todo orgulho, a igreja do Nazareno é missionária por essência. A igreja Nazarena é missionária desde a sua origem. Quando ela começou sendo igreja Nazarena, já tinha missionários espalhados em vários países. Nós vamos ver isso mais adiante. Os primeiros missionários da igreja Nazarena, ela já era missionária desde a sua origem. Então nós podemos dizer que a igreja Nazarena, ela nasceu pela obra missionária, tanto que ela nasceu com um avivamento, com várias junções de igreja, com despertar do movimento de santidade, e começou a união, e aí surgiu a igreja do Nazareno, ok? Mas a Susan começou a se mobilizar, ela virou a primeira presidente de MNI, e por 3 décadas Susan foi a presidente. Ela viajava o mundo inteiro, não mais como missionária de estar lá, morar no meio do povo, plantar uma igreja, pregar a palavra, mas agora como mobilizadora. E depois de 3 décadas como missionária, mobilizadora da MNI, ela enviou ao todo mais de 1.763 missionários. Deixa eu te perguntar, ela deixou de fazer obra missionária? Porque ela não foi, ela deixou de ser missionária e fazer obra missionária? Muito pelo contrário. Eu acredito que ela mobilizou muito mais, fez muito mais ficando no país dela do que indo. Então eu desafio você, irmão e irmã que faz parte da MNI, você tem um trabalho, uma responsabilidade maravilhosa. O missionário que vai, às vezes a voz dele não chega até aqui no nosso país, porque ele está lá, está longe, não tem contato com a igreja. Mas você é a voz de Deus, é a voz dos missionários que estão no campo, para mobilizar a igreja para a obra missionária. Amém. Você é essa voz. Você pode talvez não ir, você talvez teve um chamado quando era adolescente, hoje é casado, tem filhos, tem netos, e fala: oh Deus, eu não posso ir mais, e agora fica com o coração pesaroso. Eu te digo, você pode mobilizar, você pode ofertar, você pode orar, você pode estar aí influenciando as pessoas para a obra missionária, como Susan Fichte. A Susan entendeu que não era para ela ir, mas ficar e então mobilizar. Então faça essa mobilização com esmero, com o coração alegre. Não pense que a sua obra é menor de qualquer outra pessoa. Você que é presidente de MNI, você que está dentro do grupo de MNI, não pense que o seu trabalho é menor que aqueles que estão lá pregando. Talvez você pense: ele prega, ele aprende um novo idioma, ele está lá no meio do povo, está numa tribo indígena, está numa cidade grande, está lá pregando, eu estou aqui. O que eu estou fazendo para o missionário? Nada, é pouco, é pequeno. Não, é muito grande. Mobilizadores. Se toda a igreja se mobilizasse, fizesse o trabalho missionário, seria muito grande.
ia ter muito mais obra missionária, muito mais vocacionados, ok? Então, como eu disse, em 1915 começou a MNI, como nós conhecemos. Esse ano, em 2015, é o centenário da MNI. É o centenário, 100 anos de MNI. Aqui nós temos o link, depois os irmãos que pegarem o material podem entrar nessa área. Infelizmente está só em inglês, mas nós temos vários projetos que qualquer igreja, qualquer distrito no mundo inteiro da Igreja do Nazareno pode aderir um trabalho e investir nessa obra que tem uma necessidade. Então, esse centenário, a Igreja do Nazareno está pedindo que o mundo inteiro, todas as igrejas do mundo inteiro, pudessem investir na obra missionária, seja enviando missionário, apoiando financeiramente ou indo até o local com um curto prazo. Então, se vocês tiverem o coração para apoiar, não somente esse ano, não somente em 2015, você pode apoiar quanto Deus colocar no seu coração, o resto da sua vida, investir na obra missionária, ok? Os primeiros missionários, olha, eu gosto muito dessa parte, mostrando o coração missionário da Igreja do Nazareno desde o início. Esse Dr. Reynolds, ele foi um superintendente geral e ele foi um missionário. Existe um livro que conta a história da Igreja do Nazareno, que eu creio que está sendo traduzido. Eu conversei com o CNP, está sendo traduzido esse livro para português, mas até agora onde eu sei tem em inglês, chamado Roots, que é Raízes, e mostra o início da Igreja do Nazareno. E o Dr. Reynolds foi um superintendente geral e ele viajou por muitos países pregando o Evangelho, sendo missionário. Isso já lá no comecinho da Igreja do Nazareno. Outro que nós podemos ver é o Martin Wood, foi missionário na Índia. Ele foi um dos primeiríssimos missionários da Igreja do Nazareno. É aquele caso, antes de ser a Igreja do Nazareno em si, ele já era missionário da Igreja do Nazareno. Mas como isso pode acontecer? Os irmãos conhecem a história da Igreja do Nazareno, a história da Igreja do Nazareno desde 1895, se eu não estou enganado, já era fundada a Igreja do Nazareno, mas em 1908 começou, assim propriamente dito, a data inaugural da Igreja do Nazareno. Então, antes de 1908, o Wood já era missionário na Índia, com assistência a crianças, a orfanatos, e ele já era missionário na Índia. Depois nós temos o João Dias. Ele foi o primeiro missionário cabo-verdiano em Cabo Verde pela Igreja do Nazareno. Ele cresceu em Cabo Verde, depois ele foi logo pequenininho, ele foi para os Estados Unidos, lá ele foi para a Igreja do Nazareno, então a Igreja do Nazareno o reenviou para Cabo Verde, onde ele foi plantar a Igreja do Nazareno, lá em Cabo Verde, em Brava, lá em Cabo Verde. Então, João Dias já foi missionário nazareno, cabo-verdiano. Muitas vezes eu ouço muitas pessoas falando, para ser missionário da Igreja do Nazareno, ou missionário geral, tem que ser norte-americano, tem que ser lá dos Estados Unidos. Não, desde o começo já tínhamos missionários de todas as etnias. Outro missionário lá no começo, Samuel Bujabal, líder de jovens evangelistas, pastor da Índia, um indiano, missionário pela Igreja do Nazareno na Índia. Depois nós temos o reverendo Hiroshi Katagawa, missionário, pastor, editor e publicador do distrito do Japão. A Igreja do Nazareno desde o começo já estava no Japão, na Índia, em Peru, em Cabo Verde, em várias regiões desde o comecinho da história da Igreja do Nazareno. Novamente, a Igreja do Nazareno na sua essência, na sua história, ela é missionária. Tem alguns pastores que eu ouço e eu concordo com essa frase: se você cortar as veias da Igreja do Nazareno, vai jorrar missões. Desde a sua veia, das suas artérias, missões. Muito bem, aqui é um conselho global de MNI, que compõe de várias pessoas das regiões de toda a Igreja do Nazareno, isso em 2014, tá? Então nós temos aqui algumas pessoas do Brasil, uma pessoa do Brasil e várias outras pessoas de outras regiões. Algumas pessoas que estão nesse conselho não fazem mais parte, ok, irmãos? É uma foto mais antiga de 2014. Ok, aqui é a primeira parte que eu queria dar sobre a história do MNI. Agora começa uma outra área que eu quero falar sobre missão global. Até agora nós vimos sobre MNI. Agora o que é missão global? Muito bem, aí eu quero lançar uma pergunta para os irmãos: quem envia missionários? Quem é que é responsável de enviar missionários?
A igreja envia os missionários. Isso sem sombra de dúvida. A igreja tem que encontrar o vocacionado e direcionar ele. Mas ele direciona o missionário para uma dessas duas instituições. Uma desses dois departamentos. Seja MNI ou Missão Global. Então qual é um dos dois responsável de enviar missionários? MNI é responsável do quê? Caminhar local. A MNI é responsável de mobilizar a igreja para missões. Quando ela encontra um vocacionado, alguém que tem chamado missionário, alguém que tem a voz de Deus dentro do coração dele para ser missionário, ela pega essa pessoa e encaminha para a Missão Global. A Missão Global é a junta missionária da Igreja do Nazareno. Quem envia missionários é a Missão Global. Seja missionário voluntário ou missionário de carreira. Nós vamos ver isso mais adiante, a diferença. Qualquer um dos dois é missionário, vai pela Missão Global. É ela que envia, seja missionário voluntário ou missionário de carreira, ou alguns dizem missionário global. Muito bem, organização da Igreja do Nazareno. Isso, creio que os irmãos já devem conhecer. Existe, vamos dizer, 3 instâncias, 3 organizações, mas tem um quarto ali que é o regional, por questões burocráticas. Então nós temos local, distrital, regional e geral. Por que eu estou mostrando isso? Porque o missionário dentro da Igreja do Nazareno, ele pode ser enviado por essas 4 áreas. Ele pode ser enviado para a igreja local, para alguns lugares, pode ser, por exemplo, para outro distrito, para uma viagem de curto prazo. Ele pode ser missionário pelo distrito, para ir para um outro local, pelo distrito, enviado pelo distrito. Ele pode ser enviado pela região, por exemplo, nossa região aqui é o SAM, o Sul América, América do Sul. Então ele pode ser enviado pelo SAM, pela região, ou ele pode ser enviado geral, a igreja como um todo, global, ok? Passos para ser missionário dentro da Igreja do Nazareno. Olha, as 2 grandes dúvidas que eu tenho encontrado viajando nas igrejas nazarenas por aí, são 2 pontos. Primeiro, que muitas pessoas me perguntam: quem são os missionários brasileiros da Igreja do Nazareno? Eu sou muito isso. Quem são os missionários? Me cite alguns nomes dos missionários nazarenos brasileiros. Segundo a maior dúvida que eu ouço: como se tornar missionário dentro da Igreja do Nazareno? Eu tenho chamado, e agora? Como que eu faço para ser missionário? Muitos têm essa dúvida, e infelizmente essas informações acabam não chegando, ou as pessoas que dizem como se tornar missionário dentro da Igreja do Nazareno, estão num padrão já mais antigo. Antigamente era um padrão de envio missionário. Por exemplo, nós temos aqui ainda um missionário no Brasil que é o Stephen Hipp. O Stephen Hipp foi enviado há 40 anos atrás, mais de 40 anos atrás. O jeito que enviaram ele agora não é mais o jeito de hoje, já passou, já mudou. Então as coisas vão mudando conforme vai passando os anos. Então esse envio de missões, esse envio de missionários passou-se por algumas mudanças. O primeiro passo é reconhecer o chamado missionário. Não tem como ser enviado se você não tiver um chamado claro. Você tem que reconhecer, a primeira coisa. Você tem um chamado missionário? Você tem a vocação para ser missionário? Tem. Eu entendo que eu sou chamado para ser missionário. Eu creio, Deus me chamou. Ok, primeiro passo. Segundo, comunicar o chamado. Você tem um chamado, você vai comunicar. Para quem você comunica? Primeiro você comunica, logicamente, para a sua família. Se você é casado, você comunica com seu esposo, com seus filhos. Se você é solteiro, com seus pais. Você vai comunicar com as pessoas que estão em volta de você. O segundo passo é comunicar para o seu pastor. Você tem que comunicar para ele do seu chamado. Comunicar para o superintendente também é uma necessidade. Dizer para ele qual é o seu chamado. Olha, eu sou vocacionado. Quando eu sabia do meu chamado, eu contei para o meu pastor, e eu me lembro que eu estava na Argentina, num congresso regional na Argentina, já faz uns anos atrás. O Stephen Hipp chegou para mim e falou assim: Felipe, vai conversar com o Dr. Sarmiento, que é o diretor da América do Sul. Vai lá, conversa com ele, conta do seu chamado. E eu cheguei lá, falei: Sarmiento, eu tenho um chamado missionário. Aí eu conversei com o Dr. Sarmiento, ele me indicou para ser missionário no Paraguai. E foi assim que Deus me indicou especificamente para um campo missionário. Já tinha um chamado, mas para um local específico, através de um líder, chegando e falando de uma necessidade. Terceiro, desenvolver o chamado.
Muitos, numa conferência, num vídeo, num bate-papo, tem um chamado. Aí o que acontece com essa pessoa? Imediatamente fala: eu já quero ir para o Iraque, Deus, me envia para o Iraque, me envia para a China, me envia para a África, me envia, ó Deus. Já pega tudo, arruma a mala e sai andando como itinerante para o mundo inteiro. Aí eles dizem: o mundo é minha paróquia, como John Wesley, e sai para conquistar o mundo. De uma noite para o dia. Mas não é bem assim. Para ser um missionário, você tem que desenvolver o seu chamado, desenvolver alguns aspectos de caráter, de maturidade, de treinamento. Não é assim: eu recebi o chamado hoje, já vou embora, já vou sair. Na igreja do Nazareno não é bem assim. Eu conheço que alguns lugares aceitam e envia missionário de uma noite para o dia, e Deus abençoe eles, mas na igreja do Nazareno nós não fazemos assim. Nós fazemos envio através de um preparo, de um caminhar até enviar essa pessoa. Fortalecer o relacionamento entre igreja local e distrital. Aí que pega para muitos missionários. Esse quarto ponto é essencial dentro da igreja do Nazareno. Toda junta missionária, lembrando, junta missionária é aquela instituição responsável dentro de uma denominação de enviar missionários. Toda junta missionária, seja da igreja batista, seja da presbiteriana, da metodista, de qualquer outra assembleia ou da igreja do Nazareno, eles vão exigir um ponto muito importante: o seu relacionamento, o seu vínculo com a igreja local, a igreja, a sua denominação. Por que isso? Se você está sendo enviado pela junta de uma denominação, subentende que você tem vínculo com essa igreja. Mas eu ouço muitos missionários reclamar: mas pastor, tem que me enviar, mas ele não tem vínculo nenhum com uma igreja. Mas não precisa, eu não preciso estar numa igreja, eu não preciso estar vinculado numa igreja. Deus é meu pastor, como o pastor estava dizendo, Jesus é meu pastor, eu não preciso ter vínculo com nenhuma igreja. Não, eu não preciso, eu vou embora, porque isso é o reino, e muitas pessoas não estão pensando no reino, e criticam a igreja por causa disso. Aí eu vou dizer: meu filho, minha filha, eu entendo perfeitamente de reino, entendo perfeitamente da obra missionária. Eu trabalho com meus amigos presbiterianos, meus amigos batistas, trabalho diretamente com outras denominações, não tem nenhum problema com isso, mas eu sou vinculado com a igreja do Nazareno, meu amigo presbiteriano é vinculado com a igreja dele, que nós entendemos, em base a Atos 13, que a igreja planta a igreja que envia o missionário, não existe lobo solitário. Você tem que estar vinculado com uma igreja. Por isso que muitos missionários, às vezes, passam por muitos problemas no campo missionário. Não estou generalizando, não são todos por causa disso, mas muitos passam problemas no campo missionário, falta de sustento, porque aqui no Brasil não fez vínculo com as igrejas. Não fez vínculo com igrejas. Aí ele vai embora, se deu um vínculo com uma igreja, aí vai para lá, na hora que passa por um problema, manda um e-mail, a igreja pergunta: quem é ele? Não conheço ele, não sei quem é ele. Aí o missionário reclama: mas tem que ter um coração missionário, apoiar quem seja. Mas meu filho, minha filha, as pessoas vão apoiar quem conhece, quem tem contato. Isso é natural. Isso é natural. Eu apoio amigos meus missionários porque eu conheço eles. Eu sei de onde eles procedem. Eu conheço de bater papo, eu envio ajuda financeira para eles. A mesma coisa vai ser a igreja como um todo. Então você tem que ter vínculo com sua igreja local, vínculo de distrito. Isso requer tempo. Por isso que muitas pessoas não querem essa etapa. Quem nessa etapa? Porque traz trabalho, envolve você ter contato com pastores, envolve você ter contato com o ser humano, e ser humano é difícil. Você envolver com o ser humano, aí é muito mais fácil você ir pelo Espírito Santo, sem mais ninguém, e não ter compromisso com ninguém, só com Deus. É muito mais fácil, porque você tem mais mobilidade. Mas quando envolve o ser humano, você tem que ter mais tato, tem que ter mais paciência. Mas quando você tem essa base, esse vínculo, você tem muito mais substância, muito mais equilíbrio, muito mais, você vai ter muito mais confiança no que você vai fazer. Por isso que muitas pessoas vão e na hora que voltam, ninguém sabe quem é ele, não sabe nada do que está acontecendo, porque não teve vínculo na hora de ser enviado. Não teve vínculo. Eu tenho um amigo meu que ele é pastor da igreja batista, e chama, eu não vou contar o nome dele porque está sendo gravado, mas ele foi enviado.
e ele ficou muitos anos no campo missionário. Na hora que ele voltou, ninguém conhecia ele, ninguém. Ele passou por muitas dificuldades financeiras, ninguém. E ele disse: eu reconheci que foi um erro meu de eu não ter sido ter vínculo mais com as minhas igrejas. Agora eu voltei, estou tendo vínculos com as igrejas, agora eu posso ser enviado com muito mais apoio, segurança. Ok? Próximo, avaliação e treinamento. A igreja do Nazareno requer avaliação e treinamento e o envio. Muito bem. Agora eu quero fazer uns mitos e verdades. Pode perguntar. Pode participar? Sim, pode participar. A questão agora atual, onde está sendo desenvolvido o treinamento. Antes tinha a escola... Tinha o CFM. Isso. Sim. Agora como está essa realidade? Infelizmente hoje no Brasil nós não temos algo da igreja do Nazareno. Por isso que eu nem comentei que é da igreja do Nazareno o treinamento. Nós aceitamos pessoas que, por exemplo, treinaram na MID, na Betânia, na Antioquia. Nós aceitamos esses treinamentos, ou algumas pessoas vão exigir, alguns pastores vão exigir o seminário. Mas eu vou comentar isso já logo em seguida sobre esses mitos e verdades. E isso daí, eu vou pedir até perdão em antecedência, porque vai talvez chocar algumas opiniões aqui. Mas eu vou dizer o que a Igreja do Nazareno, ou melhor dizendo, o que a Missão Global como geral crê sobre isso, ok? Preciso ser pastor para ser missionário? Pela Igreja do Nazareno, estou dizendo. Igreja do Nazareno. Vocês acreditam que precisa ser pastor para ser missionário? Eu preciso ter um título, passar pela junta de credenciais, ser aprovado ou ser ordenado para ser missionário dentro da Igreja do Nazareno? Não. Mito ou verdade? Mito. Não precisa. Preciso ir para os Estados Unidos para ser missionário? Mito ou verdade? Mito. Muitas pessoas, esse era um modelo antigo, que um missionário dentro da Igreja do Nazareno, para ser enviado como missionário global, missionário da Igreja do Nazareno, tinha que ir nos Estados Unidos, ficar 7 anos lá, estudando, para depois ser enviado. Eu ouvi muito isso antes de ser enviado. Eu nunca pisei nos Estados Unidos antes de ser missionário dentro da Igreja do Nazareno. Não precisa. Não há necessidade. Esse é um modelo antigo. Preciso de treinamento missionário para ser missionário dentro da Igreja do Nazareno? Mito ou verdade? Verdade. Gente, muitos missionários passam por muitos problemas no campo missionário porque não teve o treinamento. Eu vou falar algumas palavras aqui que vai ser difícil talvez entender, mas o missionário, quando ele vai estudar, ele vai aprender isso. Antropologia cultural, contextualização, o que é mensagem encarnacional, o que é missodei, o que é você fazer entender uma cultura, fazer análise crítica ou crítica e depois você fazer a mensagem bíblica diretamente naquela cultura. Aí o missionário chega no local, ele quer levar toda a cultura dele brasileira para lá. Porque no Brasil nós temos um culto de 2 horas. Então nesse país que tem um culto de 1 hora, eles são frio e espiritual. Não se mede a espiritualidade com o tempo de culto. Então se fosse isso, os africanos estão ganhando nós de 10-0. Tem culto, tem de 4, 5, 6 horas, estão ganhando a gente. Mas não é assim. Mas tem gente que leva a cultura. Eu já ouvi muita gente chegando no Paraguai falando que é pecado tomar tererê, porque é vício. Aí eu falei: meu filho, olha para você que você toma café todo dia. Olha, eu gosto de tererê, tomo que é uma delícia. Eu já estou viciado. Não, isso é cultural. A pessoa está levando a cultura dele. Tem gente que fala que é pecado dançar, mas vai lá na África, vai lá na igreja na Etiópia, da igreja de Nazaré, eles pulam que fica de 2 metros de altura. Ué, tem que entender o que é cultura para você saber pregar. Então isso, treinamento missionário. Treinamento missionário. Aí tem muito missionário, vai, bate a cabeça, não aguenta, vai em volta igual. Porque ele não tem preparo nem para aguentar o choque cultural. Aí ele volta para o Brasil, ou para a sua origem, sua nacionalidade. Outro, precisa ser formado no seminário para ser missionário dentro da Igreja de Nazareno? Mito ou verdade? Olha, esse daqui que é o ponto. Mito. Agora eu vou entrar eu vou pisar em ovos aqui, tá, gente? Ainda mais porque eu estou sendo gravado. Vou pisar bem em ovos aqui.
A igreja do Nazareno, nós vamos ver, para ser enviado um missionário, ele tem que passar por aprovações. Primeira coisa, sua igreja local, seu pastor tem que te aprovar. Quando eu fui enviado, meu pastor tem que fazer uma carta, o superintendente tem que fazer uma carta, o diretor da área tem que fazer uma carta, o diretor da sub-região tem que fazer uma carta, para enviar, para ser um missionário dentro da igreja do Nazareno. Então, foi uma baita, uma mala. Se um deles disser para você, você não pode ser enviado por causa dos, você não tem seminário, você já não é enviado. Porque um deles disse para você, se o seu pastor falar, você somente vai ser enviado na hora que você fazer o seminário, pronto, não adianta nem se o superintendente aprovar, porque você tem que ser aprovado do seu pastor. É assim. Mas eu estou dizendo algo da missão global como um todo. Como um todo. A missão global diz que não precisa de seminário para algumas funções. Presta bem atenção. Há algumas funções que nós vamos ver depois, que a igreja nazarena tem, ela é eclética de funções de missões, de missionário. Muitas pessoas pensam que missionário é o quê? Vamos ser sinceros, missionário é aquele que está numa tribo indígena, o canibal correndo atrás dele, ele correndo, tentando pregar a palavra de Deus. Muitas pessoas pensam que missionário é só isso. Missionário é o plantador de igreja no povo lá no meio do nada. Mas não é só isso. Nós vamos ver que tem N formas de ser missionário. E a igreja nazarena reconhece isso. A igreja nazarena envia pessoas que vai ser para trabalhar só na área administrativa. E é missionário, vai ser contabilidade, vai ser contador, vai trabalhar na área de contabilidade. Missionário da igreja nazarena. Alguém vai trabalhar só na área de elétrica. Missionário dentro da igreja nazarena. Então eles vão perguntar, você tem seminário para ser eletricista? Não precisa. Não precisa, você é um missionário, trabalha na área de eletricidade, mas você vai lá como a sua profissão. Não tem a necessidade de ter o seminário. Alguns vão até dizer você, olha, o que eu preciso mesmo é você ser formado na área de ação social. Você vai trabalhar com o Ministério de Compaixão, num tal país, então lá você vai ter que ter essa profissão como formado. Por isso que não é todas as funções necessárias, mas há outras que sim. Por exemplo, se a igreja nazarena precisa de um diretor estratégico de ministério em um tal país, ele vai precisar de alguém ordenado, talvez alguém com mestrado, talvez alguém com doutorado, para, por exemplo, ser professor de um seminário. Vai pedir alguém que tenha seminário, pastor, mestrado, talvez até doutorado, para para fazer aquela função específica. Ok? Próximo. Preciso do apoio da minha igreja e pastor. Verdade. Mito ou verdade? Verdade verdadeira. Não tem como fugir disso. Aí eu volto de novo, que eu quero bater na tecla. Missionário não é lobo solitário. Você tem que estar vinculado com uma igreja. E eu vou dizer, isso é sadio, isso é bom. Porque quando você precisar de alguma coisa, a igreja vai estar lá, mas também não é só para você pedir algo para a igreja. Não é isso, você não tem que ver a igreja como só para sugar, não é isso, é sua igreja, você tem que amar a igreja. Se você não ama a igreja, eu vejo uma briga e eu tento o máximo possível reconciliar isso. É a briga do pastor missionário e igreja e agência missionária. É uma briga aí que vem há anos, décadas. O pastor reclama com o missionário, só pede dinheiro, o missionário não tem vínculo com a igreja. O missionário reclama com o pastor, não tem visão missionária, não tem visão do reino. A igreja reclama da agência, que a agência não faz as coisas sem a igreja. E a agência reclama da igreja, que a igreja não pensa outra coisa se não for a igreja. E fica essa briga, pelo amor de Deus, um precisa do outro. Um completa o outro. A agência missionária tem alguns conhecimentos que uma igreja local não vai ter. Por isso que eu falo para o missionário, seja enviado para uma agência. Eu te incentivo, seja enviado para uma agência. Que, por exemplo, você vai estar sendo missionário lá no Mauritrano. Aí você está lá, tem uma guerra civil. A sua igreja local te enviou. Tem uma guerra civil. Como você vai embora daquele país? Não sei. Não tenho nem ideia. A agência missionária sabe. Toda agência missionária boa, colocar esse adjetivo, ela tem um plano de evasão, que é para todo missionário que tem um problema, ela tem já um dinheiro em caixa, que a primeira coisa que ela faz, se for brasileiro, pode contactar o exército brasileiro para buscar um avião, para levar embora, ou contactar o consulado, a embaixada, para tirar o missionário, ou contacta outras agências missionárias internacionais para enviar para outro país.
Sempre tem isso. É um plano de evasão, de socorro. Agora, se você é enviado sozinho para uma igreja local, acontece um problema assim, você não sabe, você não tem nem dinheiro. Como você vai embora? Como você tira de repente 6 mil reais? Porque as pessoas não esquecem que para sair da Ásia para vir para o Brasil, vai de 6 mil a 10 mil reais de passagem de avião. Como você faz isso? Como você tem dinheiro de repente? Mas se você está dentro de uma agência missionária, se você está vinculado com uma igreja, a igreja te apoia. A agência missionária está lá para isso. Por isso que é importante você ter esse apoio como missionário. Ok? Muito bem. Aqui são os tipos de missionário da igreja nazarena que eu disse que reconhece muito outras funções que pode ter. O primeiro clássico que todo mundo conhece é o plantador de igreja. Aquele que vai especificamente para plantar uma igreja, como pioneiro, um local, seja no povo não alcançado, seja numa cidade, seja numa metrópole, seja onde for, ele vai para plantar uma igreja. Esse é o clássico que todo mundo entende como missionário. Segundo, comunicação, seja pela internet. Não sei se os irmãos sabem, mas tem muita gente que se converte pela internet. Países que há perseguição, fechado, muitas pessoas se convertem pelo Facebook, pelo Twitter, por outros lugares, se convertem através de ministérios online. Televisão, muitas televisões, muitos canais de televisão saem da Europa para o norte da África e Oriente Médio para a fala árabe. Para todas as pessoas que falam em árabe, saem da Europa, principalmente da Espanha, daquela região ali, saem, vão divulgando, pregando o evangelho através da televisão. Você pode ser alguém que trabalha especificamente nessa área, talvez não para pregar, mas você trabalha na área jornalística, você vai escrever algo, ou você trabalha editando vídeo, editando foto, missionário nessa área. Próximo, missionário de base. Muita gente acha que isso não é ser missionário. Aquela pessoa que não foi para outro país, está no seu próprio país, mobilizando, cuidando da área financeira e outros fazeres a mais, eles acham que isso não é ser missionário, mas é missionário de base. É o que cada presidente de MNI praticamente faz. Mobilização. Outro, médicos, ou eu poderia colocar a área da saúde, toda pessoa que trabalha na área da saúde. Aí vou te perguntar, precisa ter seminário para ser médico no outro país? Não, ele vai com a função exatamente na área da saúde. A igreja nazarena tem um hospital, uma clínica lá na Papua Nova Guiné. Muitas vezes eles pedem pessoas que trabalhem nessa área, ok? Compaixão na área da assistência social, educador, alguém que vai especificamente para dar aula. Países que hoje têm uma grande quantidade de cristãos, por exemplo, Moçambique, Angola, Sudão do Sul, África do Sul, países que cresceu muito. Por exemplo, Angola tem muitos cristãos, Moçambique tem muitos cristãos, igrejas fortes, numericamente, igrejas fortes de poder aquisitivo, mas muitas vezes não tem o conhecimento bíblico. Então precisa-se de missionários especificamente para ir lá para dar aula, para criar um instituto bíblico. Eu não sou muito a favor, com algumas exceções, muitas exceções, de trazer africanos para o Brasil para ir estudar. Talvez minha cabeça vá rolar quando eu estou falando isso, mas sabe qual que é o problema? Eles vêm, estudam, aí casam com alguém daqui e fica aqui, porque tem necessidade aqui. Ou vem, não casa com alguém aqui, mas é convidado para assumir uma igreja aqui, porque tem necessidade no Brasil e fica no Brasil. Mas qual era o intuito? Ele vir, estudar, se preparar e voltar para o país dele. Então, estrategicamente, muitas vezes não dá certo trazer pessoas de outro país para estudar naquele país. A porcentagem que regressa é pouco. Então, muitas vezes, a melhor estratégia é você ir lá e fazer um centro de estudo lá. Mas eu sei todas as dificuldades financeiras, estratégicas, é difícil, eu sei. Mas eu conheço também pessoas que vêm, estudam e voltam para o seu país. Existe pessoas com clara visão, consciência do chamado, que eu vim para estudar para voltar para o meu país. Existe. Isso acontece dentro do nosso país, irmãos. Pessoas que saem de um estado, vão para outro estado para estudar, não voltam para o estado dele, porque ele encontrou uma necessidade lá e fica naquele país, naquele estado, ou aquela cidade.
entanto que o princípio, tudo que moveu ele era ficar naquele estado dele, na cidade onde ele estava. Então, são vários fatores. Fazendor de tendas. Fazendor de tendas é aquela expressão que nós pegamos na Bíblia de Paulo, que ele trabalhou fazendo tendas, construindo tendas, para puxar ter o seu sustento. Eu quero fazer um ponto aqui. Fazendor de tendas não é para alguém que não quer ter vínculo com a igreja, então eu não tenho responsabilidade com a igreja nenhuma, eu vou embora como fazendor de tendas para não depender da igreja. Não é essa a visão. Fazendor de tendas tampouco é aquela visão do seguinte: eu vou, porque eu não quero abdicar de alguns regalias da minha vida, então eu vou trabalhar para ter meu sustento, para manter a minha vida do jeito que eu quero e ser um missionário ao mesmo tempo. Não é essa a visão. Fazendor de tendas é uma visão de você ir com o seu trabalho para ganhar vidas para o Senhor Jesus. Tem países que você não tem como você ir como missionário. Então você vai como um profissional, vai como professor, como qualquer outra profissão. Pois não? Pode? Falar que fazedor de tenda no Brasil pode parecer insignificante, porque todo mundo tem uma residência de alvenaria, mas tem países aí que a tenda é uma casa. Então é muito importante isso aí, estudando sobre isso. Tem países que não tem moradia como nós temos. Então a tenda seria uma mansão. Sim. Então é uma maneira que Deus usa pessoas. Então só que só faz aqui vendo sobre isso, tem países por aí que a tenda é uma moradia, mas é algo indispensável. Para nós pode parecer, o fazedor de tenda aqui não tem sentido, mas no país desse tem. É só isso aí. Exatamente. Felipe, Pois não. E assim, o chamado dos fazedores de tendas são mais para profissionais liberais, que vão, né, com os recursos próprios nas tendas, sua igreja orando, né? E aí eles não dependem financeiramente, vão com autossustento. Hoje em dia tem um movimento que começou já faz uns anos, chama Business as Mission, missões como comércio ou como trabalho. Então eles vão para, por exemplo, construir uma empresa num certo país para empregar os nacionais com forma de trazer a justiça social, trazer oportunidade de emprego e também de evangelização. Então várias formas, é um tipo de fazendor de tendas. E isso também é bíblico, irmãos. Nós vemos Antioquia. A Antioquia foi plantada por pessoas que saíram da perseguição lá de Jerusalém e com suas profissões foram indo para outros lugares e pregando o evangelho e plantaram a igreja de Antioquia. Nós vemos também na história da igreja dos morávios. Os morávios foram com suas profissões. Isso sempre existiu. Mas o que eu quero enfatizar aqui, fazendor de tendas não é aquela pessoa que porque a igreja não me apoia, então eu vou como fazendor de tendas e tiro toda a responsabilidade minha de ter contato com a igreja. Não é isso. Você tem que ainda ter apoio de oração, de cuidado e todas as outras coisas, ok? E o último ali, um dos pontos, é também tradutor bíblico. Existem muitos idiomas, mais de 2.000 idiomas sem tradução bíblica. No nosso Brasil tem muitas. Eu tenho uma lista aqui no meu computador que mostra todos os idiomas que nós temos reconhecidos, lógico, de tribos indígenas no Brasil. Nós temos muitos idiomas no Brasil, de tribos indígenas, que não tem ninguém sequer começando a traduzir. Não tem João 3,16, não tem nada. Então há uma necessidade de tradução bíblica. Muito bem, aqui nós temos duas diferenças: o missionário voluntário e o missionário de global ou de carreira. Qual é a diferença entre eles? Muitas vezes nós ouvimos isso dentro da igreja de Nazaré. Eu sou missionário voluntário. Eu sou missionário global. Sou missionário de carreira. Qual é essa diferença? O que cada um faz? Ok? Então eu vou falar mais ou menos, não com muitos detalhes. Sempre tem mais características que poderíamos colocar. Mas primeiro, o missionário voluntário tem um contrato com a igreja local, tem contato com a igreja de Nazaré geral, regional ou distrital. Eu poderia colocar também local. Tem um contato tem um contrato com a igreja. São responsáveis para cobrir todas as despesas. Às vezes, a área de serviço oferece ajuda. O que isso significa? O voluntário, o missionário voluntário, é aquele que tem que levantar seus recursos. Que a maioria dos missionários faz isso. Em qualquer denominação, em qualquer agência missionária. Se você quer ser missionário para a MIAF, o que você tem que fazer? Ir nas igrejas buscando ajuda financeira, se comprometendo aos membros das igrejas que vão te apoiar financeiramente.
Isso é a mesma coisa do missionário voluntário dentro da igreja do Nazareno. Você vai nos pastores, vai nas juntas, vai nos membros pedindo ajuda financeira mensalmente para te sustentar. Então eles, os missionários voluntários, fazem isso. Outro, período de serviço pode ser de 3 meses, 6 meses, 1 ano e possível renovação. Pode ser 2 anos e vai se renovando. Ok? Requisito do missionário voluntário: participar de um COM, capacitação e orientação missionária. O COM acontece de tempos em tempos, onde vem uma pessoa responsável da missão global para dar esse curso. É um curso intensivo, rápido, normalmente 2, 3 dias, um final de semana, onde você é habilitado para ser missionário voluntário dentro da igreja do Nazareno. Cadastrar no site do Nazareno Internacional, que é nazarene.org. Ser indicado pelo pastor local, pelo superintendente e diretor de área. É o que eu disse, que cada um tem que enviar uma cartinha falando sobre você. Preencher os requisitos da vaga. Cada vaga tem um requisito. Que eu disse, vagas diferentes. Alguém vai plantar a igreja, alguém vai ser diretor de área e etc. Então você tem que ter aqueles requisitos. Não é necessário ser pastor, como eu disse. Levantar os seus próprios fundos, ter liberdade e tem liberdade de escolher o campo missionário. Isso daqui é que muitas pessoas gostam da área de ser voluntário. Porque é o seguinte, a igreja do Nazareno tem muitas necessidades. Eu vou mostrar isso mais adiante. Muitas necessidades, muitas áreas para ser preenchidas. Você, qualquer um daqui que tem chamado missionário, quiser preencher uma necessidade, você pode. Você olha, tem ali, lá em Filipinas, alguém que precisa para isso, para isso, para isso, para isso. Falou, eu me senti de Deus para ir para lá. Você pode ir lá, você tem livre escolha. Você pode ir para lá, ou livre-arbítrio. Você pode ir para lá. E isso é a facilidade de um missionário voluntário, ok? Aqui não dá para ler, está bem pequeno, mas aqui algumas oportunidades da igreja do Nazareno que tem no site. Se você entrar agora, vai ter uma lista bem grande de necessidades no mundo inteiro que a igreja do Nazareno precisa. Por exemplo, precisa de pessoa na Argentina, de 7 a 12 meses, para trabalhar como editor na área de computação. Na Romênia, para trabalhar com a área de ser enfermeira, na Romênia. Precisa em Kansas, lá nos Estados Unidos, para trabalhar na área de assistência numa revista. Precisa também no Chile, profissional de tecnologia de informação, de até 6 meses de atuação. No Equador, Filipinas, Reino Unido, Singapura, na China, para ser professor de línguas, provavelmente de inglês. A igreja do Nazareno tem uma lista imensa. Você pode olhar essas listas, essas oportunidades, se candidatar. Aí passa por todo aquele processo. Ok? Aqui são algumas áreas que você pode atuar dentro da igreja do Nazareno. Eu vou passar bem rápido. Máxima missão. Você vai e passa por um tempo mais curto para servir como missionário de curto prazo. Temos nazarenos em missão. É o que eu fiz parte. Eu fiz parte dos Nazarenos em Missão, que eu fiz também parte do Extreme, que é uma agência missionária dentro da igreja do Nazareno, que eu fiz parte do Nazareno em Missão, que é um trabalho mais de longo prazo, de 2 anos para mais, que você vai para plantar igreja ou qualquer outra coisa que necessita. Jovens em Missão, que é a área onde que os jovens vão tirar, especificamente para a juventude, para tirar suas férias, para ir e viajar, fazer a obra missionária por curto prazo. Às vezes a gente não ouve muito essas notícias, mas existe isso tudo em nível global. Trabalho e testemunho. Isso é algo que a igreja do Nazareno investe muito e é muito legal, que é você vai especificamente para trabalhar manualmente e também pregação. Se eu não me engano, essa igreja foi feita também assim. Veio muitas equipes de trabalho e testemunho para ajudar a construir essa igreja, a FNB lá em Campinas, outras igrejas, acho que em Campo Grande também, e outras igrejas que foram construídas assim no mundo inteiro, com trabalho e testemunho. Por exemplo, se você é pedreiro, você é eletricista, você em qualquer área de construção, você pode ir lá trabalhar com a sua profissão e também fazer evangelismo. Missionário de carreira. Muito bem, então nós temos o quê? Missionário voluntário. Agora nós temos missionário de carreira ou missionário global. Muito bem, qual é a diferença entre eles? Primeiro ponto, tem um contrato com a igreja do Nazareno geral ou tem um contrato com a igreja regional.
Regional ou geral? Ele é enviado pela igreja do Nazareno, regional ou geral? A igreja do Nazareno Global é responsável de cobrir todas as despesas. Como assim, pastor? Por exemplo, você vai ter um aluguel, escola para os filhos, ou outros afazeres, alimentação, etc. A igreja do Nazareno geral vai bancar essas suas necessidades. Ok. Agora são 10 para as meio-dia. Tá bom, eu já estou acabando, já estou acabando. Ok. Uma pergunta, Sim. o problema que nós passamos, né, na Europa, porque nós somos voluntários dentro do perfil da Nazareno, nós não somos da global. Então, por exemplo, o voluntário, quando ele vai para a Europa, ele sai daqui pensando que a gente vai com recurso. Só que chega lá, existem outros custos, que no caso a missão global, que a gente conhecia, os missionários da Nazareno de Madrid, eles têm todo esse sustento. A global não. Voluntário? A voluntária não, por exemplo, na área de saúde. Sim. Quem vai cobrir o plano de saúde na Europa? É caro. Então, nós estamos lá como italiano. Então, como italiano, nós temos direito pela comunidade europeia. Sim. Então, poderia atender, os postos teve problema, foi no médico. Aí, em particular, eles falaram, não, aqui sai só para te olhar. E se caso tiver que fazer um exame, você tem que deixar 1.500 euros. E aí ela falou, não, eu sou casado com o italiano, meu documento é esse e tal. Então vai no hospital público. Aí foi no hospital público, aí fez todos os exames, aí na hora de pagar, não paga nada. Então você imagina uma pessoa que não tem documento, Sim. que não faz parte da comunidade, que só foi como missionário, da onde que ela vai tirar esse dinheiro? Por isso, por exemplo, eu quando fui como missionário voluntário, no Peru e Paraguai, a agência que eu fiz parte, que é da igreja do Nazareno também, fazia parte dentro do dinheiro, do orçamento que nós tínhamos que levantar, a área da saúde também, seguro de saúde. Nós tínhamos isso fazendo parte. Então levantava, já fazia parte do orçamento que nós tínhamos. Então quando o missionário voluntário vai, ele tem que colocar isso dentro do orçamento dele. E existem outras formas, existe seguro de saúde internacional. Então isso o missionário tem que entender a necessidade de todo esse processo. E seguro de saúde, às vezes a gente pensa que a gente crê em Deus e cremos em Deus, mas se acontecer alguma coisa e chegar a falecer, para trasladar um corpo é caríssimo. Então isso também está incluso. A gente não quer pensar nisso, é verdade, a gente não quer pensar nisso, mas também tem que estar incluso. Então tudo isso, o missionário tem que estar bem consciente do que ele está fazendo, do que ele vai entrar, e ele tem que ir embaixo da graça de Deus, mas também com os devidos cuidados. Por isso que eu digo sempre que isso não é enviar de qualquer jeito. A igreja Nazarena às vezes não tem um número bem volumado, inchado de missionário, porque nós queremos enviar pessoas corretas, com boa índole e também base de uma segurança. Porque senão vai enviar, ele passa fome, e aí? Aí depois nós vamos ouvir, o missionário Nazareno está passando fome. Eu até hoje não vi nenhum missionário Nazareno passar fome. Pelo menos é esse que envia dentro da igreja do Nazareno. Por quê? Porque envia dentro da segurança, envia corretamente, envia certo. Por isso é uma necessidade, toda uma burocracia que às vezes a gente fala, é chato, é ruim, está impedindo a obra de Deus. Não está impedindo, está fazendo com excelência. Está fazendo com excelência. Isso aí é questão da igreja, né? A igreja exemplo, tem que ter consciência disso. A missionária, que o missionário precisa do plano de saúde, esse é um problema que a igreja que envia, ou que é responsável, ou as igrejas, dependendo do modelo, de levantar esse dinheiro. Uma coisa é você pagar um plano de saúde no Paraguai, no Uruguai, na Bolívia, no Brasil. Outra coisa é pagar na Europa. Sim. Então, a igreja, e isso envolve a igreja entender a necessidade disso. Tem igreja que não tem esse pensamento que o missionário precisa disso. Tem, infelizmente, muitas pessoas não pensam que o missionário tem que passar por sofrimento, tem que passar por dor, tem que passar por tudo isso para ser missionário de verdade. Não é assim, gente. Não é assim. Pois não. Quando você é um missionário voluntário, você faz todo o projeto, né? Você faz ali, faz levantamento de curso, você, igual você acabou de falar, tem que colocar a saúde, tem que Sim. colocar os estudos, tem que colocar tudo dentro do projeto, levantar curso de acordo com a área que você vai. E quando
Tem que colocar tudo agregado. Assim, vou chegar na igreja da Nazareno, acho que durante a história eu vou funcionar vários exercícios. Por exemplo, da igreja aqui de R$1.000 por mês. Dentro desses R$1.000 está todas as minhas necessidades básicas e alguma coisa a mais já para Para os irmãos terem uma ideia, um casal amigo meu está indo para a África, se missionar na África. E a gente pensa, missionar na África, então não se sustenta muito. Ele precisa de R$7.000 por mês para ter o sustento dele lá. Por quê? Porque tem envolve todas essas questões de saúde, de estudo. É caro, mas vale a pena investir. Então tem que colocar tudo isso no orçamento. O missionário não pode ir e dizer o seguinte: Deus vai me sustentar, pronto, acabou, eu vou lá. Como eu já vi história de pessoas que foram para a França, missionar na França, sem contato nenhum com ninguém, a pessoa foi dormir no albergue na rua. Falei, isso não está certo, gente. Por exemplo, não está certo. Aluguel na Espanha, você tem que pagar 3 meses. Então, por exemplo, aluguel nós pagávamos 400 euros. Aí isso tinha que dar 1.200 de entrada. Sempre assim. Então aí da onde que, poxa, será que eu tenho esse dinheiro e tal? Sim. Nós fizemos o projeto com 1 ano de antecedência e fomos guardando. Por isso, por exemplo, a questão de projeto. Por isso que a importância de uma agência envolvida junto com o missionário. Normalmente as agências dão todo o suporte para o projeto. Porque o missionário que vai sozinho, sem ninguém, como que ele vai saber o gasto que ele vai ter lá sem ele ter ido lá? A agência missionária faz todo esse projeto. Às vezes, o que algumas agências missionárias fazem? Ao menos seja pioneirismo. Aí é outra coisa, ele vai ser pioneiro, vai ser a primeira vez que ele vai. Mas se ele não é pioneiro, ele vai para aquele local, ele já vai ter alguém para recepcionar, ele vai ter uma casa que ele vai ficar com nativo para aprender o idioma, vai ter todos os orçamentos já orçado. E lógico, sempre tem imprevisto, sempre. Por isso que uma das características do missionário tem que ter flexibilidade, porque sempre muda as coisas no meio do caminho. Isso é de praxe, isso acontece. Quem é missionário sabe disso. Mora aqui, de repente mora mais, vai para lá, 3 meses aqui, vai para outro. Acontece. Mas tem que ter um projeto, você tem que ter o que você vai ter, os planos, ok? Muito bem. Período de serviço determinado pela igreja. Quando é um missionário global, ele vai fazer um contrato que a igreja do Nazareno vai pedir para você: olha, eu quero você por 2 anos, como missionário de Caíra, eu quero você por 4 anos, projeto de 4 anos. Aí você faz um contratinho. Eu tenho meu contratinho que eu assinei com a igreja do Nazareno como voluntário. Tem um contrato, assina tudo certinho, que você é missionário dentro da igreja do Nazareno. Mesma coisa, o missionário global. Cadastrar no site, mesma coisa. Ser indicado pelo pastor local, superintendente, diretor de área, mesma coisa. Preencher os requisitos da vaga, mesma coisa. Passar por uma entrevista detalhada, agora muda um pouquinho mais. Missionário voluntário passa por uma entrevista também, mas o de global passa por uma entrevista um pouco mais detalhada. Ele vai passar por um psicólogo, ele vai passar por uma outra entrevista mais detalhada, porque aí envolve uma série de outros fatores. Então passa por um crivo maior. Aí eu ouço já, mas por que a missão global faz isso, irmãos? Toda junta denominacional de todas as igrejas faz a mesma coisa. Conheço amigos meus que tentaram 7 anos ser missionário por uma junta denominacional e eles não foram colocados só depois dos 7 anos. Isso é a mesma coisa. A igreja do Nazareno não foge do padrão, não, porque a gente não tem como apoiar todo mundo que chega. Não tem como a igreja do Nazareno pegar todos os missionários do mundo inteiro, de 159 áreas, para dizer que ela vai apoiar integralmente todo o seu custo. Não tem como. Com essa crise ainda desde 2008, só para os irmãos terem noção, teve um ano que a igreja do Nazareno dos Estados Unidos pediu ajuda do Brasil para enviar dinheiro, porque não tinha como sustentar, porque estava passando. E infelizmente isso é uma vergonha, irmãos. Eu estive nos Estados Unidos e eu vi isso com meus olhos, que mais de 90% do dinheiro que sustenta os missionários no mundo inteiro vem do Canadá e Estados Unidos. Só deles. Onde estão os brasileiros aí? A nossa igreja é forte aqui no Brasil. Nossa igreja é forte. Não tem como. Nós somos, irmãos, o 3º país com mais membresia do mundo. Igreja do Nazareno. 3º maior. O segundo é Moçambique.
Está aqui a listinha, depois os irmãos podem pegar. Primeiro Estados Unidos, depois Moçambique, depois Brasil, depois Haiti, depois Índia e depois Bangladesh. Quem desses países tem mais poder aquisitivo, tirando os Estados Unidos? Não é, eu não estou querendo dizer assim que nós somos melhores, não tem nada a ver com isso. Quem é? Quem tem mais poder aquisitivo? Moçambique, Brasil, Haiti, Índia, Bangladesh. Brasil, nós temos uma responsabilidade financeira de qualidade de pessoas para enviar missionários. Mas infelizmente nós estamos deixando tudo para os Estados Unidos e Canadá. Isso é uma crítica que eu faço, que nós devemos nos envolver mais. Eu sei que tem uns porém, todavia, entretanto aí, mas mesmo assim, irmãos, podemos nos envolver mais. Pastor Felipe, Pois não. só dizendo, né, porque dentro do MNI, quando eu falo de missão transcultural, e assim, eu sempre prezei muito pelo Fundo Mundial e pelas ofertas O que FEM. vão para o FEM. Por quê? Porque ontem a gente viu o pessoal da MIAF falar, quanto tempo demorou para aquele jovem aceitar Jesus? Sim. 3 anos de treinamento, né? Então eu fico pensando, se a gente fica muito preocupada com o nosso projeto local, que a gente já viu em várias reuniões, as pessoas não quererem se envolver com o FEM, porque acham que a gente não tem o retorno. Mas eu fico pensando nesses 800 e tantas famílias de missionários, né, na área global, que estão com essa crise que os Estados Unidos passou, porque eu lembro quando pediram recurso, né, talvez eles estão ali, chega na hora de colher o fruto, o missionário tem que retornar por falta de recurso. Então, assim, a gente não pode deixar de olhar para o FEM com amor. Exatamente. Né, porque nós temos toda a liberdade aqui no Brasil. Né? Então eu acho assim que a gente tem que ter consciência de que aqui é mais fácil fazer missão do que lá. Nós devemos nos unirmos como igreja. Muito bem, depois nós temos, não é necessário ser pastor, contudo, recomendável. Essa é uma outra questão. Missionário global de carreira, ele também não tem a necessidade de ser pastor para algumas funções. A maioria das funções como missionário global de carreira vai ter a necessidade de ser pastor, mas não necessariamente. Eu conheço pessoas que é missionário global de carreira que nem seminário ele tem, mas é missionário global. Mas são exceções, a maioria são pastores, porque as funções que mais requer a missionário global de carreira, eles vão exigir ser pastor, ok? Sua função ministerial será designada, ou seja, não tem liberdade para escolher o campo missionário, ou vou colocar uma forma mais assim, a maioria das funções não tem a liberdade. Por exemplo, quando você é um missionário global, você se dispõe para a igreja, fala assim, olha, eis-me aqui, o que vocês precisam? Precisamos de um plantador de igreja em Moçambique, ok, eu vou. Ou a igreja de Nazaré vai falar assim, ó, preciso que você fique no Peru, eu vou. Ah, preciso que você vá para a Itália, eu vou. Preciso que você vá para Filipinas, eu vou. Ela que vai designar você para a função que está precisando. Às vezes você pode chegar, você tem essa liberdade dentro da igreja de Nazaré, de chegar, ó, eu gostaria de trabalhar como plantador de igreja em Marrocos. Aí a igreja de Nazaré vai falar, eu preciso sim, então você vai como missionário global para lá. Vou pagar sustento, já estava precisando, é uma resposta de Deus. Mas talvez a igreja de Nazaré vai falar assim, ó, nós não precisamos hoje missionários lá no Marrocos, mas nós precisamos lá em Burkina Faso. Você quer ir? Aí você vai orar, aí talvez você diga sim ou não. Se você falar não, você pode ir para Marrocos como voluntário, mas não como missionário global. Porque não há, nossos líderes entenderam que não há necessidade agora como missionário global. Por isso que não há essa tanta flexibilidade de escolha. Você vai e faz a função da que a igreja está necessitando. Ok? Isso aí é uma coisa que a igreja metodista, o trabalho com pastores, na área psicológica, eles têm sofrido muitos traumas, principalmente os pastores. Porque a igreja metodista ela tem um modelo não parecido, né, com esse, mas o pastor é designado pelas autoridades, não porque ele quer, não porque ele gostaria de seguir naquela cidade. Chegou tal, o bispo chega para lá. Aí o filho está no colégio, a criança está com amizade, a família tem um círculo de afetivo. Aí pega esse pessoal para lá. Então tem provocado bastante traumas, porque normalmente quem tem filhos pequenos
tem um círculo. Então você pega aqueles filhos, tira dali. E nós estamos trabalhando muito forte na questão da saúde integral do missionário, e os traumas dos filhos de missionários têm. Porque eles falam, poxa, a missão global nunca perguntou para nós se nós queríamos ir. Se a gente queria ficar aqui mais um ano ou dois. Simplesmente falou, ó, é essa a opção ou essa? E aí então eu vejo assim que essa questão global ela é perigosa também na movida. Se não tiver muita sabedoria de Deus, dessa parceria do missionário e da família, às vezes pode mover. Eu conheço, né, pessoas que estão doentes emocionalmente porque foram movidas. E aí elas não conseguiram, porque enquanto você é jovem, Felipe, nós e tal, pô, é só festa, vamos embora, é cultura e tal. Quando você tem filhos... Principalmente filhos da adolescência. Criança... Não se aconselha missionário sair de um local quando tem filhos adolescentes. Se mantém até ele terminar a adolescência, ou mesmo se está no seu país, não é raro, existem exceções, sempre existem exceções, mas enviar missionários com filho adolescente, porque tem um desgaste muito maior. Ao menos que ele fique por um longo tempo. O problema é que a visão americana ela é diferente da visão brasileira. Sim. Por exemplo, o americano, quando o filho faz 16, 17 anos, vai embora estudar e tchau. Pode sumir de casa. Porque essa é a cultura. Nós não. Quando o filho faz 16, 17 anos, o que ele vai fazer? Vai para a faculdade. Se passar numa pública, vai para lá. Ou se não, fica em casa. No final de semana, vem para casa e tal. Então é bem diferente culturalmente falando. Sim, tem razão. Pois não? O plantador de igreja, ele pega, ele vai assumir a obra a partir de um grupo de célula, ou ele vai ter que, tipo assim, evangelizar o primeiro, o segundo, o terceiro, e aí fazer realmente uma igreja? Olha, aí depende de cada estratégia que ele escolher. Não tem a Igreja de Nazaré não define a forma que você vai plantar a igreja. Porque no Brasil tem locais que não tem pastor. Até é interessante a gente falar isso aqui, mas é verdade. Tem pessoas aí que às vezes conversam com a gente e falam assim, você não quer ser pastor em tal local? Porque pensa que a gente está assim, itinerante, assim. Sim. Porque ele falou assim, tem um local aí que não tem pastor. Então no Brasil existe isso. Creio que lá fora muito mais, até porque mas aí as formas vai formando grupos de oração. Sim. E que depois, para se formar a igreja, para dar continuidade, tem que ter uma rédea mais firme e um punho mais forte também. Mas a forma de plantar a igreja é livre. Você tem que, lógico, entender biblicamente, ser coerente biblicamente e plantar a igreja. Aí é livre, não tem uma forma estabelecida. Agora eu quero falar sobre ofertas missionárias. Muitas vezes a gente ouve sobre 4 tipos de ofertas missionárias no ano. Quais são essas 4 que mais ouvimos? Alabastro, gratidão. Páscoa, gratidão. Ofertas de ação de graças, né? E tem um outro de alabastro setembro, que são os que estão em amarelo. Mas todos os meses existe uma oferta específica para missões dentro da Igreja de Nazaré, todos os meses. Ok? Por exemplo, janeiro, Ministério de Serviço Voluntário, fevereiro, alabastro, março, educação, abril, oferta de Páscoa e ressurreição, maio, plano médico, junho, rádio transmissão mundial, julho, Ministério Internacionais, escolas bíblicas e seminários, agosto, elos, setembro, alabastro, outubro, missão prioridade número 1 ou prioridade 1, novembro, ofertas de ação de graças, dezembro, Ministério Nazareno de Compaixão. Eu quero falar rapidamente sobre o FEM. O FEM a oferta que toda a Igreja de Nazareno envia, ela vai diretamente para a missão global, ela administra esse dinheiro para sustentar os missionários, para a construção de templos, para a construção de seminários, escolas e etc. Esse dinheiro é para ajudar a expansão do reino. Toda a oferta missionária do FEM. A Igreja de Nazareno precisa desse dinheiro para sustentar. Eu estive conversando com um missionário de outra denominação, e ele disse que o sonho da denominação dele, é uma denominação das maiores aqui do Brasil, é ter o mesmo sistema que nós já temos há anos. Porque muitas vezes o que acontece? Se um dinheiro não vai para um só pote,
se vai para missionários especificamente, um missionário que está na África e ele faz um giro missionário pedindo dinheiro, é fácil ele levantar dinheiro, mais fácil que o missionário que está na Europa. Porque muitas pessoas pensam, na Europa não precisa de sustento, por que eu vou enviar dinheiro para ele? Ele está lá num país de primeiro mundo, mas ele está na África, passando fome, passando dificuldade, ajuda ele. Ou alguém que vai para cuidado da aula, para ser professor, o outro é plantador de igreja no tal lugar. Ou um missionário tem facilidade de fala e o outro não, então o que tem mais facilidade vai receber mais sustento do que o outro, porque envia dinheiro mais para aquele missionário diretamente. A igreja nazarena entende diferente, tem que ir para um pote, seja quem for fazer o giro missionário, vai para o mesmo e distribui conforme as necessidades de cada um. Vai distribuindo, porque assim dessa forma não falta para o outro e nem sobreabunda para o outro. Nós temos uma equidade. Então essa é a forma do FEM para os missionários globais de carreira e todos os distritos de fase 1 ou de missão, que recebe ajuda da missão global, ajuda financeira para estruturar até sua autonomia, ok? Então o FEM sustenta os missionários e distritos que está em fase 1, etc. Aqui tem um vídeo, mas eu não vou passar por causa do tempo. Pois não? A reclamação de alguns pastores que eu tenho visitado Sim. é essa. E quem são esses missionários? Exatamente. Onde eles moram? Essa é uma dificuldade. Então, a gente pergunta, né? Sim. Não sei se você tem escutado isso, o que ele está recomendando orientar, né? O que acontece, eu estive nos Estados Unidos, e está havendo uma certa mudança, não na organização, mas nos próprios membros. O que acontece é o seguinte, nós temos mais facilidade, como ser humano, a apoiar aquilo que você conhece. É o que eu falei anteriormente. Nós temos facilidade aquele que nós conhecemos. Se nós não conhecemos, e dizemos, quem é ele? Então eu não vou enviar dinheiro. Isso acaba acontecendo, as igrejas acabam não querendo enviar para o FEM e enviam direto para o missionário. Eu não vou falar mal do missionário que recebe o dinheiro da igreja, mas nós acabamos esquecendo que todos os missionários que já foram apoiados, já foram escolhidos pela Missão Global, são nossos missionários. Foram passar por todo esse crivo, então não é qualquer missionário que está apoiando. E você pode ter a liberdade de dizer e a alegria de dizer que você apoia não somente um missionário enviando para o oferta para o FEM, você apoia mais de 700 missionários apoiando vários. Não que nós devemos deixar de apoiar o missionário voluntário, senão eu estaria dando um tiro no meu próprio pé, porque eu sou missionário voluntário. Mas também nós temos responsabilidade para enviar para o FEM. Nós temos no Brasil o ênfase dos 4 meses, nós como igrejas, como distrito, devemos enviar esse dinheiro que vai ajudar todos os missionários. E eu digo o seguinte, se você não faz isso, você está praticamente falando mal daquilo que você recebeu. Porque a nossa igreja foi plantada em missionários globais. A igreja que está aqui foi plantada por missionários globais. A igreja nazarena no Brasil foi plantada dessa forma. O dinheiro veio da missão global, nós recebemos. E agora qual é o mínimo que nós devemos ser? Gratos. Agradecer e retribuir. Não falar assim, não vou apoiar porque não quero saber, porque fizeram isso, e não vou mais fazer. Você está, vou dizer, perdoa pela expressão, cuspindo no prato que você comeu. Você recebeu tanto de missionários, de oferta, de trabalho de testemunho, e agora não quer apoiar. Não, porque agora a gente vai fazer do nosso jeito. Mas espera aí, você recebeu tanto, agora não faz? Tem uma incoerência, Ok, vamos seguir, irmãos, porque já é meio de 15. Pastor, mas o pastor Manuel Lima aqui no Brasil, ele é Sim, ele é missionário global. Hoje nós temos o pastor Manuel Lima, missionário global. Sim. E nós temos um missionário regional, que é o Alessandro Polônio, que está no Chile. São os 2 missionários que nós temos no Brasil. Okay? Não, ele não é só os 2. Missionário, a esposa dele é missionário. Eu não os conheço, mas Ele é argentino. Ah, tá, ele é missionário global, perdão. Mas ele não é brasileiro. Eu estou falando de brasileiros. Mas ele sim, ele é missionário global, sim. Ok. Origem de oferta alabastro, para ser bem rápido. O que aconteceu aqui? Acho que eu voltei sem querer. A Elizabeth Venom, ela foi escolhida depois da Segunda Guerra Mundial, estava tudo destruído.
causa de todos a bombardeio, a guerra em si, a Igreja Nazareno viu a necessidade de construir, reconstruir, melhor dizendo, o que havia se perdido. Então a Igreja Nazareno levantou uma mulher, novamente, uma mulher, para fazer esse trabalho. E a Elizabeth fez isso, direcionado por Deus, para fazer a oferta de alabastro. A oferta de alabastro é especificamente para construções de templos, de casas pastorais, casas missionárias, de seminários, de escolas, é exatamente para construir algo. Então a oferta que se levanta de alabastro é para isso. Então essa é a origem da história de oferta de alabastro. Aqui alguns dados, resumo do alabastro, financeiramente. A última estatística de 2013, só em 2013 foi levantado 2.642.173 dólares americanos em um ano de oferta de alabastro de todas as igrejas do Nazareno do mundo inteiro. Mas eu vou dizer felizmente ou infelizmente, a maioria vem dos Estados Unidos, que falta mais empenho de outras nacionalidades. Mas no total, desde 1949, quando começou, até 2013, já foi mais de 102 milhões de dólares levantados e construídos, igreja e capela, só em 2012, 124, 6 escolas bíblicas, 36 centros de missão, hospitais não teve nenhum, mas casa missionária 14, terrenos, 28 compras de terrenos, e aqui desde 1949 a 2012, olha quantas igrejas foram construídas com alabastro, 4.191 igrejas. A sua oferta já construiu mais de 4.191 igrejas. Então a oferta de alabastro faz sim. Eu ouço muitas pessoas falar, mas para onde vai esse dinheiro? Mas vai sim, eu vou mostrar alguns casos para vocês. Igreja construída com alabastro, Botsuana. Igreja construída com alabastro, África. Igreja construída com alabastro, Peru, casa de oração. Eu estive nesse local. Igreja construída pela alabastro, Etiópia. Igreja construída com alabastro em Filadélfia. E tem muito mais igrejas construídas com alabastro. Tem outras fotos aqui, tem no site um monte de fotos. Ok? Essa igreja aqui, o terreno, oferta de alabastro. Oferta de alabastro. Exatamente. Então há sim uma designação. A Igreja Nazareno tem todo um critério para ver onde o dinheiro está sendo usado. Tem todo um pente fino nisso daí. Missão da igreja, já estamos indo para o finalmente, irmãos. Missão da igreja, a Igreja Nazareno tem a sua declaração de missão. Eu gosto de falar dessa declaração para você ver que desde o início a Igreja Nazareno é missionária. E tem evolução, se assim podemos dizer, da declaração de missão da Igreja Nazareno. Desde 1930, aí foi passando, olha em 90, uma igreja cristã, uma igreja de santidade, uma igreja missional. Era já os valores da Igreja Nazareno, já dito em 90. Em 80, a missão da igreja é responsável da grande comissão. Em 30, eu não estou conseguindo ler muito bem, mas a santa comunhão cristã, a conversão dos pecadores, a inteira santificação dos crentes e sua edificação em santidade. E aí foi passando até chegar em 2006, fazer discípulos semelhantes a Cristo em todas as nações. Olha a declaração da Igreja Nazareno, missionária, fazer discípulos em todas as nações, em todas as etnias, em todos os povos, em todos os lugares. Aqui alguns números, nós estamos em 159 áreas mundiais, temos 702 missionários e 310 filhos missionários. Nós tivemos 10.643 voluntários participando em missões em 2014. Tivemos 10.011 membros de equipe de trabalho e testemunho em 2014. No total hoje, 29.395 igrejas da Igreja do Nazareno no mundo, 2,29 milhões de membros da Igreja do Nazareno, 383 missionários aposentados que recebem dinheiro. A Igreja do Nazareno, para o missionário global, quando ele se aposenta com um longo tempo de serviço, ele, aposentado, recebe ainda ajuda financeira, menor do que ele recebia antes, mas recebe. Fundo de evangelismo mundial durante o ano fiscal de 2014 foi de 37,7 milhões de dólares, levantado só no ano de 2014. Há muito obra para se fazer. Aqui, para finalizar, para vocês verem
o avanço da Igreja do Nazareno, a mudança, isso não só dentro da Igreja do Nazareno, no mundo inteiro, que nós chamamos de sul global, que agora a igreja não está mais centralizada na Europa e nos Estados Unidos, agora está no sul do mundo, que é, em 1980, 73% de todos os nazarenos do mundo estavam nos Estados Unidos e Canadá. Agora está 30%, 26% na África, 16% no Caribe, que é a América Central, 12% na América do Sul, 10% na Euroásia, pega a Europa, um pouco da Ásia, 5% na Ásia Pacífico, que é o Sudeste Asiático, mais especificamente Sudeste Asiático ali com a Oceania. Então, os irmãos podem ver depois aqui, tem um mapa dividido as regiões, com estatísticas, os irmãos podem olhar, com qual país tem mais membros e etc. Muito bem, quero finalizar com Isaías 65, 1. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Deus está falando isso para quem? Para nós. Nós não buscávamos a Deus. Eu não buscava a Deus. E tem muitos povos que não estão buscando a Deus, talvez buscam a Deus de outra forma, com outro Deus, um ancestral, um espírito. E Deus já está dizendo: eis-me aqui. Nós ouvimos de Isaías, eis-me aqui. Agora nós ouvimos de Deus, eis-me aqui. Então que nós, como igreja, no Nazareno local, como distrital, como geral, nós temos essa função de unidade para pregar o Evangelho do Reino em todos os lugares. Quero frisar aqui que eu não sou a favor de extremismos, nem para um lado nem para o outro. Não sou a favor daquele extremismo de denominacionalismo, que só a sua denominação é santa, una e perfeita, e nem aquele que é o outro extremo, que não precisa de uma denominação em placa em igreja nenhuma. E esses dois extremos está errado. Eu sou o meio termo. Você está vinculado com uma igreja, você ama a sua igreja, serve através da sua igreja, mas você entende que Deus não é preso a uma igreja. Deus é o reino. Deus está em todos os lugares. Nossos amigos assembleanos, metodistas, batistas, ortodoxos, estão em todos os lugares pregando o Evangelho de Cristo. E nós não somos protagonistas da história. Nós não somos protagonistas da missão. A missão não é minha, a missão não é sua, a missão é de Deus. Amém. Ele que está fazendo a obra em todos os lugares. O que Ele está fazendo é te convidar. Você quer fazer parte? Você quer fazer parte? Quero. Então, se una nessa missão que é de Deus, que Ele já está fazendo parte. Amém? Amém. Deus abençoe cada um de nós, que nós possamos, depois dessa longa conversa, entender a importância. Tem seus percalços, tem suas dificuldades, tem suas barreiras, por isso que rompendo barreiras faz parte, mas é bom, é sadio, é importante estarmos vinculados com a igreja e enviados pela igreja. Amém? Deus abençoe. No passado mês de outubro de 2012, o super furacão Sandy devastou partes de 7 nações na Ilha Caribe e no Médio Atlântico, incluindo a costa nordeste dos Estados Unidos. Ele causou um estrago de 65 bilhões de dólares e 253 pessoas perderam a vida. Enquanto que muitos conseguiram aceitar a perda de tudo, um pequeno grupo de crentes empobrecidos ao redor do mundo permaneceram em solidariedade com eles. O povo de Bangladesh sabe o que significa perder tudo através de enchentes e tempestades. Eles se encontram entre os mais pobres do mundo, com um salário médio por pessoa de 848 dólares por ano. Igrejas do Nazareno em Bangladesh e trabalhadores nas missões deram uma oferta de mais de 2.000 dólares para as vítimas do furacão Sandy. Muitos sacrificaram um dia inteiro de trabalho. É como a história em 2 Coríntios. Os crentes na Macedônia viviam na pobreza e em grande dificuldade. Quando ouviram que seus irmãos em cidades distantes estavam em necessidade, com regozijo enviaram uma oferta.
Não foi a quantia que impressionou Paulo, mas o fato de que eles deram de si mesmos primeiro ao Senhor e depois a nós. Dar de nós mesmos está no coração da missão de Deus para o mundo. Por isso, quando ofertamos para o Fundo de Evangelismo Mundial, estamos dando uma parte do nosso coração a Deus. Fundo de Evangelismo Mundial. Dê o seu exemplo, dê o seu coração.